Levantamento para tentar instalar um protocolo de acolhimento com classificação de risco para as nossas unidades. Inclusive, isso vai ser levado para a próxima reunião dos gestores dos regionais aqui do interior para Recife. Então, na verdade, a gente sabe que o hospital regional, ele é, como a gente diz, da região, então a gente tem que garantir o acesso aos 12 municípios da 10ª GERES, e que, na verdade, a gente deveria ter profissionais lá para emergência. E que sabe também que termina tendo muitas situações que poderiam ser resolvidas na atenção básica, né? A gente ainda tem alguns problemas, por exemplo, a renovação de receita médica, ou quer mostrar algum exame porque não consegue ser resolvido na atenção básica. Que aí termina sendo um problema que eu não posso dizer que a culpa é da Secretaria de Saúde do município porque não consegue resolver. Porque existe ainda a carência de médicos no PSF. Né? A gente sabe que o médico não quer dar o expediente como deveria e a gente também não pode deixar de assistir esse paciente. Na verdade, eles são atendidos sim, mas eles têm que aguardar. Tem que entender que a prioridade é aquele paciente que chega com dor, com febre, com pressão alta, com vômito, com acidentes, com suspeita de um infarto. Então, esses pacientes eles vão ser atendidos agora num critério de prioridade. E às vezes nem isso as pessoas entendem quando chegam lá. Ela quer ser atendida. Ah, porque eu cheguei de 7 horas da manhã. Tudo bem, você chegou de 7 horas. Mas aí chegou um paciente com um trauma. Então, independente de você ter chegado de 7 horas, existem as urgências e a gente tem que atender o paciente de acordo com as urgências. O que preocupa quando a gente parte para atender só ambulatório é porque você pega uma média de atendimentos de 180 pacientes no dia, com coisas que poderiam ter sido resolvidas na atenção básica, e aí o profissional fica muito cansado, existe o desgaste desse profissional. E aí quando chega realmente uma emergência, aquele profissional já está esgotado, porque ele passou o dia inteiro atendendo coisas que poderiam ter sido resolvidas numa atenção básica. E muitas vezes esse profissional ainda, dependendo da situação, tem que acompanhar o paciente numa transferência. E aí você fica com um médico só, por exemplo, um caso de 2 clínicos. Eu tenho 2 clínicos atendendo, então ele passa o dia todo atendendo demanda que não é emergência. Seria ambulatório mesmo? Seria o próprio ambulatório. De repente chega um paciente que convulsiona, broncoaspira, sai entubado da unidade, como foi um caso que aconteceu semana passada, e precisa ir para a UTI. E aí o médico tem que acompanhar. Eu fico só com um clínico na unidade para continuar atendendo o ambulatório e ele cansado. E aí às vezes a pessoa não entende, porque o médico só passou um remédio e mandou. Não, porque a parte de investigação, na verdade, tem que ser feita no ambulatório. Pois é. A Irene Nogueira está lhe parabenizando, dizendo que Viviane tem muitos amigos no hospital regional e só escuta palavras de elogio sobre seu trabalho. Jânio Carlos faz uma pergunta que é meio utópica ainda, me parece, que a gente sonha com isso, tem que perguntar sempre, cobrar, mas os sinais ainda são muito pequenos em relação. Ele quer saber se tem perspectiva de que tenhamos uma UTI. Quando teremos uma UTI no hospital regional? Esse é o problema, na verdade, não é a questão de equipamento, né? A questão de se manter uma UTI no hospital regional, principalmente a questão de médicos. Não é só você ter um médico na unidade, tem que ser um médico que tenha, né, a especialidade de desenvolver um intensivista, na verdade. Então, e além de tudo, a gente tem que ter demanda na região que comprove que você vai ter o custo de manter aquela unidade, que você tenha paciente. Então, a gente tem UTI que dão suporte ao Emília Câmara Garanhuns, Salgueiro e a Clínica São Vicente em Serra Talhada. Né? Então, assim, por enquanto ainda a gente não tem perspectiva de quando a gente vai ter UTI no hospital regional. O que eu acredito é assim, eu já ouvi, a Casa de Saúde Evoide Moura, ela tem interesse em montar uma clínica de UTI. E nesse caso, se realmente firmasse parceria, sendo conveniada com o SUS, ia ser rede complementar, né, como já é do Hospital Emília Câmara, mas por enquanto nada de previsto não para UTI. Bom, eu vou chamar um intervalo, na sequência a gente fala de SAMU, esse debate que